Receba força através da palavra, uma mensagem de fé, esperança e renovação baseada nos Salmos. Você já sentiu que suas forças estavam acabando? Já existiu um momento em que você tentou ser forte, tentou continuar sorrindo, tentou seguir em frente, mas dentro de você havia um cansaço que ninguém conseguia enxergar? Talvez hoje seja exatamente um desses dias. Talvez você esteja enfrentando lutas que parecem maiores do que sua capacidade de suportar. Permaneça até o final, porque a palavra que sustentou reis, profetas e milhões de pessoas ao longo da história também pode fortalecer você hoje. O livro dos Salmos é um dos maiores testemunhos de que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Cada página dos Salmos revela pessoas reais enfrentando medos reais, dores reais, perseguições reais e desafios reais. Mas também revela um Deus real que sustenta seus filhos em cada etapa da caminhada. O Salmo 46 começa com uma declaração poderosa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observe uma palavra extremamente importante: presente. Não diz que Deus foi socorro, não diz que Deus será socorro. Diz que Ele é socorro neste exato momento. Enquanto você escuta esta mensagem, enquanto suas lágrimas caem, enquanto sua mente está cheia de preocupações, enquanto você busca respostas, Deus continua presente. E isso muda tudo. Porque a verdadeira força não nasce da ausência dos problemas, ela nasce da presença de Deus em meio aos problemas. Muitas vezes acreditamos que ser forte significa nunca chorar, nunca demonstrar fraqueza, nunca admitir dificuldades. Mas o próprio Davi, autor de muitos salmos, derramava sua alma diante de Deus. Ele chorava, ele sentia medo, ele enfrentava dúvidas, ele enfrentava perseguições, ele enfrentava gigantes, ele enfrentava traições. Mas havia uma diferença. Davi sempre voltava para a presença de Deus. É por isso que ele escreveu no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Imagine a força dessas palavras. Davi não estava olhando para o tamanho dos seus problemas. Ele estava olhando para a grandeza do seu Deus. E talvez seja exatamente isso que você precisa fazer hoje. Talvez você tenha passado tempo demais olhando para suas limitações, tempo demais observando seus fracassos, tempo demais contemplando suas dificuldades. Mas quando você começa a contemplar o poder de Deus, algo extraordinário acontece. A fé começa a crescer, a esperança começa a renascer, a força começa a voltar. O Salmo 121 nos apresenta uma das declarações mais inspiradoras da Bíblia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas pessoas estão procurando socorro nos lugares errados? Algumas procuram força apenas no dinheiro. Outras procuram apenas em pessoas. Outras procuram apenas em recursos humanos. Mas existe um limite para aquilo que o ser humano pode fazer. Existe um limite para aquilo que os recursos deste mundo podem oferecer. Mas Deus não possui limitações. Ele continua sendo o Criador dos céus e da terra. Ele continua abrindo portas impossíveis. Ele continua restaurando vidas. Ele continua fortalecendo corações quebrantados. Talvez você esteja cansado porque tentou carregar sozinho um peso que nunca foi criado para carregar. Existem fardos que pertencem somente a Deus. Existem batalhas que precisam ser entregues ao Senhor. Existem preocupações que precisam ser colocadas aos pés da cruz. O Salmo 55 declara: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Que promessa poderosa! Deus não está pedindo que você finja que não tem problemas. Ele está convidando você a entregar seus problemas nas mãos dele, porque aquilo que é pesado para você nunca será pesado para Deus. Aquilo que parece impossível para você continua sendo possível para Deus. Muitas vezes queremos que Deus elimine imediatamente todas as dificuldades, mas frequentemente Deus escolhe fortalecer seus filhos durante o processo.
Ele não apenas muda circunstâncias, ele transforma pessoas, ele não apenas abre caminhos. Ele desenvolve caráter, ele não apenas realiza milagres. Ele constrói fé. E é durante os momentos difíceis que descobrimos uma das maiores verdades espirituais da vida: Deus está mais perto do que imaginamos. O Salmo 34 afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Talvez você tenha chegado até esta mensagem com o coração cansado. Talvez existam feridas emocionais que ninguém conhece. Talvez você esteja lutando contra o desânimo. Talvez você esteja enfrentando perdas. Talvez esteja enfrentando decepções. Mas Deus vê cada lágrima. Deus conhece cada oração feita em silêncio. Deus conhece cada batalha travada dentro da sua alma. E Ele não está distante. Ele está perto, mais perto do que você imagina. Mais perto do que seus medos dizem. Mais perto do que suas preocupações permitem enxergar. Quando começamos a compreender essa verdade, uma paz sobrenatural invade nosso coração. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias. Uma paz que não depende da opinião das pessoas. Uma paz que vem diretamente da presença de Deus. O Salmo 23 talvez seja uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, justamente porque fala sobre essa segurança. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essas palavras não significam ausência de desafios. Significam presença constante de provisão. O pastor conhece suas ovelhas. O pastor protege suas ovelhas. O pastor guia suas ovelhas. O pastor alimenta suas ovelhas. E Deus faz exatamente isso com aqueles que confiam nele. Mesmo quando você atravessa vales escuros. Mesmo quando enfrenta momentos difíceis. Mesmo quando parece que tudo está dando errado. O pastor continua guiando seus passos. Talvez hoje você não consiga enxergar claramente o caminho. Mas Deus consegue. Talvez você não compreenda o motivo de certas lutas. Mas Deus compreende. Talvez você não veja a saída. Mas Deus já preparou uma saída. Os Salmos nos ensinam repetidamente que a esperança nunca deve morrer. O Salmo 42 apresenta uma pergunta poderosa: por que estás abatida, ó minha alma? Em seguida vem a resposta: espera em Deus. Que mensagem extraordinária! Davi conversa com sua própria alma. Ele não permite que o abatimento tenha a palavra final. Ele escolhe alimentar sua esperança. E você também pode fazer essa escolha. Você pode escolher acreditar novamente. Pode escolher confiar novamente. Pode escolher orar novamente. Pode escolher continuar caminhando. Pode escolher levantar mais uma vez. Porque Deus ainda não terminou sua obra em sua vida. Existe uma tendência humana de acreditar que os momentos difíceis serão eternos. Mas a palavra de Deus revela algo diferente. As estações mudam. As tempestades passam, as lágrimas cessam, as feridas cicatrizam. Os desertos terminam, as promessas permanecem. O mesmo Deus que sustentou José na prisão. O mesmo Deus que sustentou Daniel na cova dos leões. O mesmo Deus que sustentou Davi diante de Golias. É o mesmo Deus que está sustentando você neste momento. Ele não mudou, seu poder não mudou, sua fidelidade não mudou, seu amor não mudou, suas promessas não mudaram. Talvez o mundo tenha mudado, talvez as circunstâncias tenham mudado, talvez as pessoas tenham mudado, mas Deus continua sendo o mesmo. E é exatamente por isso que você pode continuar confiando. O Salmo 125 declara: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Observe a força dessa imagem. Um monte permanece firme diante das tempestades. Os ventos sopram, as chuvas caem. As circunstâncias mudam, mas o monte continua firme. Da mesma forma, aqueles que colocam sua confiança em Deus recebem estabilidade espiritual, não porque sejam perfeitos, não porque nunca enfrentem dificuldades,
mas porque possuem um fundamento sólido. Esse fundamento é o próprio Deus. Neste momento, talvez você esteja precisando exatamente dessa estabilidade. Talvez existam situações tentando roubar sua paz. Talvez existam desafios tentando roubar sua esperança. Talvez existam circunstâncias tentando enfraquecer sua fé, mas a palavra de Deus continua declarando que existe força disponível para você. Existe esperança disponível para você. Existe renovação disponível para você. Existe graça disponível para você. Existe misericórdia disponível para você. E tudo isso vem da presença do Senhor. Chegamos a um ponto importante desta mensagem. Você precisa decidir onde buscar sua força. O mundo oferece distrações temporárias, mas Deus oferece transformação verdadeira. O mundo oferece soluções passageiras, mas Deus oferece esperança eterna. O mundo oferece respostas limitadas, mas Deus oferece direção perfeita. Por isso, volte-se para a palavra. Leia os Salmos. Medite nas promessas de Deus. Alimente sua fé diariamente. Fortaleça sua mente com aquilo que vem do céu, porque aquilo que alimenta sua alma determinará a direção da sua vida. Hoje Deus está lembrando você de algo extremamente importante. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não está caminhando sem propósito. Existe um Deus cuidando de cada detalhe da sua jornada. Existe um Deus trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. Existe um Deus fortalecendo você neste exato momento. E talvez esta mensagem tenha chegado até você justamente para lembrar disso. Quando suas forças acabarem, corra para a palavra. Quando o medo aparecer, corra para a palavra. Quando a ansiedade surgir, corra para a palavra. Quando as dúvidas aumentarem, corra para a palavra. Quando as lágrimas vierem, corra para a palavra. Porque a palavra de Deus continua sendo fonte de força, esperança, direção e vida. E lembre-se desta verdade: o mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando você amanhã. Ele continuará guiando seus passos, continuará renovando suas forças, continuará abrindo caminhos, continuará cuidando de você. Receba força através da palavra. Receba esperança através da palavra. Receba paz através da palavra. E permita que Deus transforme completamente sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: minha força vem do Senhor. Curta este vídeo. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança e inscreva no canal para continuar recebendo palavras de fé, motivação e transformação espiritual. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Amém.